Boa noite, gente. Vamos lá para o nosso evangelho, tá? Lá em Mateus, capítulo 12, do versículo 46 ao 50. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Vamos focar nisso aqui. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Como que eu sei que eu estou fazendo a vontade de Deus, de Jesus? Como que eu sei que eu estou fazendo a vontade do meu Pai aqui na Terra? Pensa. Para saber isso, eu preciso conhecer o meu Pai. Eu preciso saber o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele defende, o que ele não defende. Pai aqui na Terra. Quais os gostos dele, o que ele gosta de comer, por exemplo, se eu for receber ele na minha casa e fazer um almoço. E como que eu fico sabendo tudo isso? Se eu crio intimidade com ele. E isso vale para o nosso Pai também. Porque se eu não crio intimidade com ele, se eu não conheço ele verdadeiramente, não tem como eu saber qual que é a vontade dele. E não tem outro caminho a não ser esse aqui. O evangelho e o coração. O evangelho e aquilo que a sua consciência te diz, tá? Onde está escrita a lei de Deus? No livro dos Espíritos tem lá. A lei de Deus está escrita na sua consciência. Então, tá tudo relacionado com a sua consciência. E aquela atitude sua que não te conduz, primeiro para o seu autocuidado, para o seu autoamor, depois para o próximo, porque se você não tem autocuidado, se você não tem autoamor, você não tem condição nenhuma de cuidar do próximo. E isso não é egoísmo, isso foi Jesus mesmo que falou. Não é pra gente se amar ao próximo como a gente ama a gente mesmo. Então, para conhecer aí, saber que eu tô fazendo a vontade de Deus, eu tenho que conhecê-lo, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que falar com ele, mas eu também tenho que escutar. E aí, me chamou a atenção nos meus estudos essa pergunta do Livro dos Espíritos, assim, ó. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida eterna, ou seja, antes de eu reencarnar, antes da gente reencarnar, eu vou saber tudo que eu vou passar por aqui, todas as provas. Olha a resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre arbítrio. Como assim, o gênero de provas? Percebe que tem pessoas que têm mais dificuldade na área financeira, tem mais dificuldades na área amorosa, né? Na área de relacionamentos amorosa. Ficou ridículo isso aqui, mas na área de relacionamentos. Tem pessoas no trabalho, tem pessoas que têm mais dificuldade em família. Percebe isso? Então, muitas vezes, esse gênero de provas nós escolhemos, mas ao mesmo tempo, o que Deus nos dá? O livre-arbítrio para agir. E aí, depois Kardec vai lá e pergunta assim também, ó. Não é Deus, então, quem lhe impõe
as tribulações da vida como castigo? Resumindo, porque a resposta é grande, olha o que eles respondem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Lembra que a gente escolheu antes de reencarnar? Vosso, porém, foi o desejo, ou seja, eu escolhi a me expor a esse perigo, por haverdes visto nisso um meio de progredir, e Deus o permitiu. Então ele permitiu por misericórdia, que eu tenha uma nova oportunidade de escolher um caminho diferente, muitas vezes naquela família que eu reencarnei, muitas vezes naquela profissão que eu escolhi, muitas vezes nos relacionamentos, eu tomar um rumo diferente daquele que eu tomei em outras vidas. Para quê? Para progredir, para ficar mais claro. A gente caminha um pouco aqui para frente e tem esse aqui, ó. Peraí, achei que eu tinha mais marcado, mas eu já vou. Ó, pergunta 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida, né? Gente má, vamos supor. Resposta. Forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Resumindo, se porventura em outras vidas eu roubei ou eu furtei, muitas vezes eu escolho voltar numa família e dentro dessa mesma família eu não posso ter só gente boa, só gente fina, elegante e sincera. Porque senão, quando Deus me dá o livre-arbítrio de não roubar e me dá essa consciência também, porque Ele te dá essa consciência, fica muito fácil. Então eu reencarno exatamente numa família que tem tendência para o roubo, e eu tenho lá na minha consciência uma vaga lembrança, porque a lei de Deus está escrita na minha consciência, de que eu não devo roubar. E é aí que eu vou progredir. É aí que existe o progresso. Então, leva isso para outras áreas da vida também. Muitas vezes, a gente tem essa dificuldade, às vezes até no trabalho, né? Começa a trabalhar com uma coisa, aí aparece sempre no trabalho um mesmo perfil de uma pessoa. Começa a reparar. E aí você começa a se esquivar por causa daquele mesmo perfil. Aí você troca de trabalho, aparece aquele tipo de pessoa no mesmo trabalho. Então é para você tentar lidar com esse tipo de pessoa para evoluir. Isso é misericórdia divina, tá? Não vou aprofundar muito, porque o meu tempo é pouco. Mas mais pra frente, a gente estudando, a gente vê aí que às vezes, dependendo da erraticidade que a gente teve também em outras vidas, a gente não tem esse direito de escolher, não. Isso é imposto. Imposto pra quê? Pra gente poder o quê? Purificar. Todos nós somos espíritos errantes, encarnados aqui na Terra, e Deus nos possibilita, a cada encarnação, nos elevar à consciência de espíritos puros, tá bom? E como que a gente vai se elevando? Fazendo a vontade dele. E fazendo a vontade dele, a gente precisa conhecê-lo. Então, essa é a reflexão. Eu quero que vocês pensem bastante nisso. Observem se os tipos de provas que você é exposto, eu já observei, e quando eu li isso aqui, eu fiquei com muita vontade de fazer esse estudo. Porque eu vi direitinho. É exatamente isso. Eu já sei que eu fui exposta, que eu vim para evoluir numa determinada área na minha vida. Porque volta e meia eu tenho que repensar
se eu vou fazer ou não vou fazer determinada coisa, se isso tá certo ou errado, se isso tá na minha consciência, né? Se isso vai me fazer bem ou mal, e é sempre na mesma área. Então começa a observar isso, o gênero de provas que você tá passando, né? E principalmente se elas vão se repetindo. Porque se elas vão se repetindo, aí, meu amigo, para, minha amiga aí do lado, para, pensa, respira, medita, reza, se sintoniza com Deus e pede força para agir pela lei do amor, pela lei do amor próprio, sempre em primeiro lugar. Nunca se esqueça disso. Amor próprio. Ame você primeiro, cuide de você primeiro. Se te chamarem de egoísta, solamente, não é egoísmo, é bíblico, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus.